Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Seja você muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo querido, minha amiga, aqui na Sala da Esperança, aonde nós reunimos todos os dias pela manhã para estudarmos a Palavra de Deus. O nosso estudo, queridos, da Palavra Santa Inspirada de Deus, traz para nós esperança, aumenta a nossa fé e nos dá a certeza de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está sempre presente conosco. Esta semana nós estamos estudando, é a nossa última lição desse trimestre, dessa nossa temporada, que passamos aí 3 meses estudando esse assunto tão importante. E esta semana, finalizando, falando sobre o processo do juiz, né? E hoje, na manhã de domingo, nós vamos estudar o juiz final. Tá? É uma lição fantástica, uma lição muito importante, uma lição que precisamos aprender, queridos, porque nós precisamos entender realmente, né, o que vai nos suceder no final de tudo. Tá? E por isso nós somente compreendemos através do estudo da Palavra de Deus. Tá? Neste momento eu quero orar com você, nós vamos pedir a Deus para que Deus, através do Espírito Santo, Ele venha nos ajudar para que nós possamos aí entender e compreender esta lição que é tão importante. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, nós agora vamos estudar a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor Deus, por meio do guia de estudo, que é a nossa lição, e nós pedimos neste momento ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos ajude, ó Pai, iluminando, para que nós possamos compreender e entender a Tua vontade, porque o nosso desejo, a nossa vontade, Senhor Deus, é estarmos prontos, preparados, cada momento da nossa vida, para encontrarmos com o nosso Senhor, que virá muito em breve. Estas bênçãos, embora nós não merecemos, mas suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, né? Como eu já disse para vocês, essa semana o conteúdo da nossa lição é referente ao juiz. Tá? E nós vamos, como nós falamos ontem, o juiz tem 3 fases. Né? Juiz investigativo, juiz, né, que o juiz investigativo é o pré-advento. Né? E esse juiz acontece nesse momento, acontece agora. Né? O juiz pré-advento, o juiz que acontece antes da vinda de Jesus. Tá? Depois nós temos o juiz comprovatório, tá? Que é o juiz que durará 1000 anos, durante todo o milênio que os salvos vão estar no céu e os ímpios vão estar no pó da terra mortos, acontece esse juiz chamado juiz comprovatório. Tá? E ao final do milênio, então, dará-se então o juiz agora executivo, tá? O juiz executivo. O juiz pré-advento, né, o juiz investigativo, é um juiz que está agora, queridos, investigando o caso de cada pessoa, tanto dos justos como dos ímpios. Todos estão passando pelo processo do juiz. Juiz comprovatório, durante o milênio, é um juiz que vai comprovar realmente por que alguém se perdeu, por que outros foram salvos. Tá? E depois, no final, teremos aí o juiz executivo, que é para executar finalmente, então, a morte eterna para aqueles que decidiram a permanecer no pecado. Tá? Mas nós vamos estudar detalhadamente sobre esse assunto. Queridos, hoje nós temos Mateus capítulo 25, 31 a 46 e também João capítulo 5, 21 a 29, que é o nosso estudo referente ao juiz, o juiz final. Tá? Mateus, por exemplo, diz para nós que quando Jesus voltar, tá, ele vai separar uns dos outros, ou seja, haverá 2 grupos. Né? Um grupo vai ser chamado de cabritos ou bode, dependendo da tradução da sua Bíblia. E o outro grupo é chamado de ovelhas. Né? Então, um grupo, que é o grupo das ovelhas, considerado o grupo dos fiéis do Senhor como ovelha, estarão do lado direito.
enquanto o outro grupo, considerado como cabritos ou bodes, estarão do lado esquerdo. Tá? Diz aqui, queridos, que aqui Jesus deu detalhe da forma do julgamento. Tá? Ele diz assim, por exemplo, para os justos que estarão ao seu lado direito, chamados de ovelhas, né? Vocês me viram que eu estava com fome, me deram comida, eu estava com sede, me deram de beber, eu estava enfermo, estava preso, vocês foram me visitar, eu, né, estive nu, vocês me encobriram e, enfim, vocês me deram assistência. E aí eles perguntaram, os justos perguntaram para Jesus, mas quando foi que nós vimos o Senhor com fome, com sede, te demos comida e bebida? Quando foi que nós vimos que o Senhor estava nu e te vestimos? E quando foi que nós vimos que o Senhor estava doente, estava preso e nós fomos te visitar? E aí Jesus respondeu, todas as vezes que vocês viram e atenderam às necessidades dos meus pequeninos, quer dizer, os meus servos, meus filhos, a mim vocês o fizeram. Ao contrário disso, queridos, que estaria do lado esquerdo, o Senhor Jesus disse, afasta de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É bem com estas letras que estão escrito, porque vocês me viram que eu estava com fome, não me deram de comer, com sede, não me deram de beber, estava doente, estava preso e vocês não foram me visitar, e eu estava nu e vocês não me deram vestimentas, ou seja, não me vestiram. Eles fizeram a mesma pergunta, quando foi que nós te vimos nessas condições e nós não lhe assistimos? E Jesus disse claramente, quando vocês deixaram de fazer assim com um dos meus pequeninos. Queridos, com isso nós entendemos que nós temos uma missão a cumprir. Tá? E a nossa missão, queridos, cumprida, né? A palavra de Deus mostra para nós que a demonstração do amor a Deus acima de todas as coisas e também amor ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Tá? E quando a Bíblia retrata o nosso irmão, está falando qualquer pessoa, independente de religião, independente de raça, cultura, tá? Cor, todos nós somos irmãos. E Jesus está dizendo, quando você deixa de fazer a um desses meus pequeninos, estão deixando de fazer a mim. Tá? Com isso nós entendemos, queridos, tá? Que primeiro, a salvação não é pelas obras. Nós não vamos ser salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, pela misericórdia de Jesus, e não pelas nossas obras. Tá? Mas nós fomos criados por Deus, e ainda mais quando fomos salvos e justificados por Cristo, para sermos praticantes de boas obras, produtores de bons frutos. Tá? Ou seja, querido, juiz se dão, então, por nós praticarmos ou deixarmos de praticarmos boas obras, porque nós fomos criados e comprados pelo sangue de Cristo para produzir boas obras. Aí sim, nós seremos julgados pelas obras. Você entende? Pois é. Então, queridos, aí vem o apóstolo São João, né, no seu livro do Evangelho, capítulo 5, 21 a 29, declarando para nós, queridos, que o Pai Celestial, Deus, o nosso Pai, ele concedeu o direito de julgar para Jesus, o Filho. Tá? Ele confiou o julgamento a Jesus. O Pai a ninguém julga. Então, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus é que é o nosso juiz. E agora eu quero entrar aqui num detalhe que nós vamos estudar amanhã, mas eu quero dar somente aqui uma pequena ênfase, tá? Sobre o juiz pré-advento. Jesus, ele está neste momento no santuário celestial, e Jesus, ele exerce duas funções neste momento. Tá? Uma delas, queridos, Jesus ele apresenta como advogado para mim e para você. Nós que ainda estamos vivos, que temos oportunidades de tomar a nossa decisão, ou ao lado de Cristo, ou
Não. Nós temos Jesus como nosso advogado, que advoga a nossa causa. Então, quando eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, quando eu entrego a minha vida para Ele, tá? E permite que Ele transforme, me liberte de todo o pecado, então Jesus, Ele advoga a minha causa diante do Pai Celestial. Tá? Ele apresenta como sumo sacerdote. Ele intermedia, ele é o meu intermediário, o seu intermediário. Ok? Só que para aqueles que já morreram, que não tem mais o que se fazer, nem para a salvação e nem para a perdição, queridos, esses Jesus, ele exerce a função de juiz, o juiz pré-advento. Ele está agora, queridos, investigando, tá, o caso de cada uma destas pessoas. Porque depois que a pessoa morre, como nós estudamos em lições anteriores, desce à sepultura, ela não pode tomar mais decisões. Ela não louva mais ao Senhor, ela não sobe para executar algum projeto, algum plano, alguma coisa, e nem para comunicar com os vivos. Então ela não tem mais o que fazer. Ou ela está salva ou ela está perdida. E aí sim ela está entrando em julgamento. Jesus está julgando. Tá? O credo, por exemplo, queridos, da Igreja Católica, né, diz que Jesus julgará os vivos e os mortos, porque os nossos irmãos católicos creem piamente nesse texto da Palavra de Deus, que Jesus é o nosso juiz, tá? Ele advoga a causa dos vivos e ele julga a causa dos mortos, ele julga os vivos e os mortos, ou seja, nós que estamos vivos, queridos, logo em breve também iremos entrar em juízo. A porta da graça vai se fechar. E aí sim Jesus vai julgar os vivos também. Tá? E aí, queridos, dependendo da minha decisão ou da sua decisão, tá? De permanecer em Cristo ou fora de Cristo, então nós seremos julgados e seremos absolvidos ou condenados. Depende de mim, depende de você. Queridos, João também está dizendo que virão a hora em que todos aqueles que estão no túmulo ouvirão a voz do Senhor, e uns sairão para a vida eterna e outros sairão, ressurgirão para receber a condenação eterna e depois morrer pela segunda vez para toda a eternidade. Você entende? Todos nós compareceremos diante do Senhor Jesus. Agora, queridos, quando Jesus voltar, o caso já está decidido de todas as pessoas. Todos já foram passados pelo juiz e aqueles que subirão com Cristo foram absorvidos porque eles aceitou a justiça de Cristo Jesus. Uma vez que nós estávamos condenados à morte, mas ao aceitarmos o sacrifício de Jesus por nós, a oferta de salvação que Jesus ofereceu por cada um de nós na cruz, então, queridos, seremos julgados e absorvidos, porque Jesus imputará sua justiça sobre cada um de nós. Então aí seremos absorvidos. Ao contrário daqueles considerados como ímpios, aqueles que estarão do lado esquerdo, tá? Que são aí nomeados como bodes ou cabritos, esses, queridos, serão condenados para toda a eternidade. Amados, quero dizer uma coisa importante para você. Nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Mas, queridos, deixar de guardar os mandamentos de Deus e de praticar boas obras vai tirar o direito de entrarmos no reino dos céus. Porque para isso que nós fomos criados,
Para isso que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, para sermos produtores de boas obras. E que boas obras são essas? Obras, queridos, de salvação para todos aqueles nossos irmãos que precisam conhecer a Cristo. Queridos, obras de forma que nós precisamos ajudar aqueles que são necessitados. Nós somos chamados para isso. Ajudar de que maneira? Muitas vezes dispensando o nosso tempo em favor de outra pessoa. Aliás, não só tempo. Muitas vezes teremos que também, queridos, ajudar até de forma financeira. Lembra que Jesus disse: vocês me viram com fome, com sede, e me dera de comer, me dera de beber. Estava nu e vocês me investiram. Estava doente e vocês foram me visitar. Estava preso e também foram me visitar. Então, queridos, aqui entra uma missão importantíssima para cada um de nós. Porque todos nós somos irmãos uns dos outros. Tá? Aí surge uma pergunta, queridos. E o nosso irmão que está passando necessidade? Que não tem o que comer, que não tem o que beber, que não tem como comprar um remédio, que está sem roupa. O que você está fazendo por ele? O que eu estou fazendo pelo meu irmão? Se você foi comprado por Cristo Jesus, foi salvo por Cristo Jesus, foi redimido e liberto por Cristo Jesus, foi para isso que nós fomos chamados. Queridos, isso não vai dar o direito de entrarmos no céu. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deixar de fazer o bem para os necessitados, eu te digo com toda certeza que essa negligência vai me tirar e vai tirar você também do reino dos céus. Isso é certo. Podemos ter certeza. Porque nós fomos chamados por Cristo, redimidos por Cristo, libertos por Cristo, exatamente, queridos, para produzir boas obras pelo nosso irmão. Queridos, que quando Jesus voltar, você não esteja do lado esquerdo, considerado como cabrito, e nem eu. Você não ouve de Jesus: afasta de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, condenados. Mas que você esteja do lado direito e eu também. E possamos ouvir dos lábios preciosos de Jesus essa grande melodia. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um ótimo dia para você. Até amanhã, se Deus quiser, para mais uma nova lição, uma lição fantástica, muito importante, que eu preciso aprender e você também. Um abraço.